Olá, amados, a paz de Jesus, amor de Maria, a você que me acompanha nesse momento no canal Vem Ver, aqui no YouTube. Que Deus abençoe poderosamente você, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. E desde já, eu convido você a se inscrever no nosso canal, curtir o nosso canal, tá certo? A comentar, compartilhar este vídeo que você está vendo agora, visualizar os outros vídeos que estão no nosso canal. Muito obrigado mesmo, que Deus possa abençoar poderosamente a você. Quem compartilha também evangeliza. Então faça isso. Ao visualizar este vídeo, que você possa também compartilhar com mais pessoas, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela graça de Deus. Hoje nós vamos trazer a mensagem da palavra de Deus que está no profeta Malaquias. Então abra aí a sua Bíblia no profeta Malaquias, no capítulo 2, tá certo? No capítulo 2, pega aí a sua Bíblia no profeta Malaquias, no capítulo 2. O profeta Malaquias, ele é o último livro do Antigo Testamento. Ou seja, é um livro anterior ao livro de São Mateus, tá certo? É o último livro do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 2, vamos ver aqui a partir do versículo 10, tá certo? A partir do versículo 10. E nós vamos destacar o versículo 15, mas nós vamos ler a partir do versículo 10 para a gente dar um contexto, né, daquilo que o Senhor quer falar para nós neste dia. Acaso não é um mesmo o Pai de todos nós? Não foi um mesmo Deus que nos criou? Por que razão somos pérfidos uns para com os outros, violando assim o pacto de nossos pais? Judá cometeu uma infâmia. A abominação foi perpetrada em Israel e Jerusalém. Com efeito, Judá profanou o que é consagrado ao Senhor, porquanto amou e desposou a filha de um Deus estrangeiro. Que o Senhor extermine das tendas de Jacó todo culpado, o que testemunha e o que responde, e o elimine dentre os que apresentam uma oferta ao Senhor dos exércitos. Eis ainda outra maldade que cometeis: inundar de lágrimas, prantos e gemidos o altar do Senhor, porque o Senhor não dá atenção alguma às vossas ofertas e não se compraz no que lhe apresentais com vossas mãos. Presta atenção no versículo 14, Malaquias capítulo 2, versículo 14. E dizeis: mas por quê? É porque o Senhor foi testemunha entre ti e a esposa de tua juventude. Foste-lhe infiel, sendo ela a tua companheira e a esposa de tua aliança. Porventura, não fez ele um só ser como carne e sopro de vida? E para que pende este ser único, senão para uma posteridade concedida por Deus? Tende, pois, cuidado de vós mesmos, e que ninguém seja infiel à esposa de sua juventude. Versículo 16. Quando alguém, por aversão, repudia a mulher, diz o Senhor, Deus de Israel, cobre de injustiça as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Tende, pois, cuidado de vós mesmos, e não sejais infiéis. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados, a palavra do Senhor está falando para aqueles que pretendem casar um dia, e para aqueles, principalmente para aqueles que são casados. Você é casado?
Falo casado não no sentido mundano, porque no sentido mundano todo mundo que está junto é casado. Falo casado no sentido de ter contraído o matrimônio, no sentido de ter ido à igreja e ter casado, e ter recebido o matrimônio. Você é casado? Você pretende se casar? Você que vive junto, por favor, vamos repensar a sua vida. Vamos repensar a sua vida. Vamos procurar viver de acordo com a palavra de Deus. Você que está junto, você está cometendo o pecado da fornicação. Todo pecado vem de fora para dentro. Mas a fornicação, ela é cometida em nosso próprio corpo, contra o nosso próprio corpo. Mas falemos do matrimônio, este grande sacramento. Um sacramento que não é ministrado pelo sacerdote. É um sacramento que é ministrado pelos noivos. Você sabia disso? Que o presidente da celebração de um matrimônio não é um padre, não é o bispo, não é nem mesmo o papa, não é o diácono. Não. Eles ali são testemunhas. O padre, ou qualquer outra pessoa que esteja ali representando a igreja, aquela pessoa, aquele padre, aquele diácono, aquele bispo, ele está ali representando a igreja. Mas quem ministra, quem preside o sacramento do matrimônio é o próprio casal. É o noivo e a noiva. Olha que coisa forte, amados. Então, o matrimônio é um meio de santificação. Conversava com uma pessoa hoje, ela dizia assim: eu quero ser santa. Eu não quero casar, eu não vou casar, eu quero ser santo. Olha, mas é possível a santidade no matrimônio. Até citei como exemplo a Santa Teresinha do Menino Jesus. Os seus pais são santos, foram canonizados pela igreja. Claro que outras pessoas, amados, entendamos, outras pessoas foram chamadas para serem religiosas. Outras pessoas foram chamadas para viverem a pureza total. Mas outras pessoas foram chamadas para o matrimônio. Foram chamadas para este sacramento do matrimônio. Mas vejamos, você que é casado, você que é casada, você que pretende casar-se. Olha só. Nesta leitura de Malaquias, ele vai falar sobre a santidade do matrimônio. O matrimônio, amados, é algo santo. Não pode ser levado na brincadeira. Muitas pessoas acham que o que deve ser levado a sério é a ordem. Eu não quero ser padre porque é muito sério ser padre. Não, eu não quero ser freira porque é algo muito sério ser freira. Como se ser padre e ser freira fosse uma responsabilidade maior do que a do matrimônio. E na verdade, quando as pessoas falam isso, elas dão a entender muitas vezes de que não, ser padre e ser religiosa é uma coisa muito séria, mas ser casado já não é sério. Por mais que elas não falem assim, mas elas dão a entender assim, de que no matrimônio se pode brincar com este sacramento, se pode fazer isso, se pode fazer aquilo, e não, você não pode fazer isso. Quando você é casado, você promete lá diante do altar do Senhor, você promete que só se separará daquela pessoa na morte. Quando um dos dois morrerem, aí há separação. Mas enquanto isso, você promete que viverá na alegria e na tristeza, na riqueza
e na pobreza. Em todas as situações, é a promessa que você faz diante do altar do Senhor. O Senhor ali é testemunha do que você prometeu à igreja e a Deus. Quando você promete, você não promete para um padre, você não promete para aquelas pessoas que estão ali, você está prometendo para a igreja e para Deus. Então, na leitura aqui, nós percebemos que o Senhor percebe a abominação do seu povo por ter traído ao seu próprio Deus. Em muitos momentos da Bíblia, amados, Deus se coloca aqui como um esposo. Deus se coloca como esposo para dizer que Ele quer estar unido a nós. Para dizer que Ele nos pertence e nós pertencemos a Ele. Ele e nós somos totalmente ligados um ao outro. Nós não podemos nos separar. Deus tem apenas um povo. E este povo tem apenas um Deus. Da mesma forma, é com relação aos casais. A sua esposa tem apenas um esposo. E o seu esposo tem apenas uma esposa. Tudo que vier além disso vem do maligno. A traição, o adultério, a mentira, tudo isso vem do maligno. Nada disso vem de Deus. Então, nós percebemos aqui, amados, lá no versículo 14, o Senhor que abomina as orações daquele povo, que não está nem aí para o chororô deles. Eles ficam perguntando, mas por que, Senhor? Por que o Senhor não nos escuta? Por que o Senhor não nos ouve mais? Por que o Senhor nos abandonou? Por que nós estamos vivendo nesta situação, Senhor, e o Senhor não se importa conosco? Aí Jesus vai dizer a causa. Quer dizer, Deus vai dizer a causa. Deus Pai vai dizer a causa. Mas por quê? É porque o Senhor foi testemunha entre ti e a esposa de tua juventude. Foste-lhe infiel, sendo ela a tua companheira e a esposa da tua aliança. Aquele que trai a sua esposa, aquela que trai o seu esposo, atrai para si e para a sua família uma grande maldição. Repito mais uma vez. Aquele que trai a sua esposa, aquela que trai o seu esposo, atrai uma grande maldição para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, para a sua geração. E olha que Jesus fala, olha o seguinte, Jesus leva muito a sério isso, viu? Você pode até não levar, achando que uma simples assobiada não é traição, um simples olhar diferente não é uma traição. Jesus falou que aquele que olha para uma mulher e já deseja ela no coração, já fica imaginando as coisas. Se tivesse a oportunidade de estar com aquela mulher, o Senhor disse que você já adulterou com aquela mulher no seu coração. A coisa não é brincadeira. A coisa é muito séria. Amado, Santa Faustina, no seu diário, vai dizer que o mandamento mais ofendido, dos 10, é o 6º mandamento da lei de Deus: não pecar contra a castidade.
Então, para que a gente entenda, muitas pessoas acham que castidade é para padres. Depende. Depende da situação que você vive. Depende da escolha que você fez, se você desejou ser padre, se você desejou casar-se, se você desejou permanecer solteiro. Então, ser casto como um padre, como ordenado, né, como um consagrado, é ser fiel. É ser fiel ao seu ministério sacerdotal. Agora, por exemplo, eu sou solteiro. Como é que eu vivo a castidade? Eu vivo a castidade na espera da esposa que o Senhor vai me conceder. Sem ficar, sem compromisso com um e com o outro. Não. Eu vivo na castidade quando eu começo a namorar e eu sou fiel àquela namorada. E não mantenho relações sexuais com ela. E não penso, não fico imaginando coisas com ela. Eu não fico fazendo toques nela. E permitindo que ela me toque também. É manter-se fiel no namoro, no noivado. E no casamento. Viver a castidade no casamento é você ter relação sexual apenas com a sua esposa. É você manter relação sexual apenas com seu esposo. Se você planeja, ou se você faz isso, relação sexual, fora do seu matrimônio, então você está caminhando para o inferno. Você está caminhando para o inferno. Jesus, amados, levou muito a sério a questão do adultério. Ele levou muito a sério. É permitido o Senhor dar o divórcio para a mulher? O Senhor vai falar, olha, Moisés deu esse direito a vocês por causa do coração duro de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Não foi assim desde o princípio. Nós vimos nas Sagradas Escrituras, nós vemos isso nas Sagradas Escrituras, que Deus fez homem e fez mulher. Que Deus uniu os dois através do matrimônio. E a partir daquele momento eles saíram das casas dos seus pais, foram viver como marido e mulher na sua própria casa. E a partir dali construíram uma nova família, uma nova geração. Jesus leva muito a sério isso. Então, por mais que hoje se crie coisas e mais coisas, até para um casal que está vivendo uma segunda união, se sentir bem, não se sentir excluído, e às vezes até achar que está fazendo a coisa certa, são dados esses direitos. Mas lembre-se, não foi assim desde o início. Não foi assim desde o início, desde o princípio. Deus nos fez homem e mulher e nos uniu através do matrimônio e fez com que a partir daquela nova família se constituísse uma nova geração. Até que a morte os separasse. A única coisa que pode pôr fim no matrimônio é a morte. Não há outro meio. Um único meio, vamos dizer, entre aspas, sadio. Não é que agora você vai matar o seu esposo, a sua esposa. Não, nada disso. Estou colocando aqui entre aspas, sadio. A única forma, o único meio de se dar fim no matrimônio é a morte de um dos dois. Não há outro meio. Hoje as pessoas se casam na igreja, qualquer coisinha já querem separar.
e acham no direito, acha que tem o direito de anular um casamento. Amados, é impossível anular um casamento. O que é que pode acontecer? O que pode acontecer é o que houve antes de você casar e que poderá ter, né, que poderá fazer com que o seu matrimônio jamais existiu. Não é que você tenha casado e a igreja vai lá e anule o seu casamento. Tipo, dizendo, a partir de hoje, esse seu casamento não vale mais. Não existe isso. O matrimônio é indissolúvel. Não existe isso. Agora, o que aconteceu antes do matrimônio? Coisas até que você não sabia e que você foi só descobrir depois de casados. São alguns meios, né? Que algumas coisas que poderão dizer o seu matrimônio nunca existiu. Ele não aconteceu. Por exemplo, se você casou obrigado. E tantos outros exemplos que podem recorrer, que podem fazer com que dizer que a gente pode dizer assim, este casamento nunca aconteceu por conta disso, disso, disso. Mas é o que aconteceu antes disso. O que aconteceu depois não vai servir. O meu esposo era tão bom e tal, e depois daqui a pouco ele começou a me bater, ele começou a me trair, ele começou a fazer isso. Não. Isso não torna um casamento nulo. Mas aí, amados, olha a palavra do Senhor. Porventura não fez ele um só ser com carne e sopro de vida? E para que pende este ser único, senão para uma posteridade concedida por Deus. Foi o próprio Deus que fez com que homem e mulher se tornasse um só. É apenas um só. Não são mais dois. É apenas um. Pela unidade ali do amor. Eles se amam tanto, que escolheram o matrimônio. Receberam a bênção de Deus. E agora são uma só pessoa. E esta unidade, amados, esta união, ela pende para o único ser que é Deus. Por isso que, através do matrimônio, o casal pode se santificar. Porque através do matrimônio, aquele casal poderá se aproximar mais de Deus. Procure viver santamente o seu matrimônio. E outra coisa, hein? Muitos casais atraem maldições para o seu matrimônio quando começam a querer copiar os pagãos. Nem tudo pode entre quatro paredes. Às vezes o casal acha isso. Às vezes o casal acha que, eu sou casado com você, nós fomos casados na igreja, então nós temos direito de fazer sexo anal. Nós podemos fazer sexo oral. Nós podemos fazer isso e aquilo, e daqui a pouco o casal está igual um casal de animal. Daqui a pouco o homem já não olha para a mulher como alguém que tem mais semelhança de Deus, mas olha para ela apenas como um objeto sexual. Daqui a pouco a mulher não olha para o homem como alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas olha apenas como alguém, como um objeto sexual. Como algo a ser consumido. Como algo a ser usado. E o matrimônio não é só isso. O matrimônio não é só sexo. O matrimônio não é só prazer. O matrimônio é muito mais do que isso. Claro, deve-se e é sadio a relação sexual
no matrimônio. Para você ter ideia, o matrimônio ele só é consumado na relação sexual. O matrimônio só é consumado na relação sexual. Então aquilo que não se pode se praticar quando você é solteiro, quando você está namorando, quando você está noivo, agora como casado você deve praticar. Mas não é como um animal que você deve praticar. Você deve praticar a sexualidade, o sexo, como um cristão que você é. Como um filho de Deus que você é. Atrai as bênçãos de Deus para o seu matrimônio. Não atrai a maldição, não atrai a perdição para a sua casa. De uma certa forma, se você ficar cometendo certos pecados, pecados da impureza, vai fazer com que a sua geração também seja impura. Que os seus filhos entrem no caminho da impureza sexual. Então vamos lá. E para que pende este ser único, senão para uma posteridade concedida por Deus? Este ser único que é o casal. O casal que já não é mais dois, é apenas um. Que é conduzido para uma posteridade concedida por Deus. Filhos é uma bênção de Deus. Filhos não é uma maldição. Filhos não é alguém que atrapalha o casal. Filhos é uma bênção de Deus. Se você pensa que filhos é uma maldição, se você pensa que filhos é um atrapalho, nem pense em casar. E se você já é casado, já vai cuidando em mudar esse pensamento seu, porque você está errado. Para que você casou então? Para que você prometeu lá no casamento que estaria aberto à vida? Foi você que prometeu, ninguém estava ali obrigando. Você prometeu que estava aberto à vida. Você poderia ter dito não e acabasse ali mesmo, mas você disse sim, você concordou. Tende, pois, cuidado de vós mesmos, e que ninguém seja infiel à esposa da sua juventude. Olha, você não seja infiel à sua esposa. Você não seja infiel ao seu esposo. Quando alguém, por aversão, repudia a mulher, olha o que acontece quando o homem repudia a sua mulher. Olha o que acontece quando há separação. Diz o Senhor Deus de Israel: cobre de injustiças as suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos: tende, pois, cuidado de vós mesmos e não sejam infiéis. Não sejam infiéis. Não sejam adúlteros. Não sejam traidores um do outro. Que nós possamos, você que é casado, que você ame a sua esposa de todo o seu coração, de toda a sua mente, com todas as suas forças. Você que é esposa, ame o seu esposo. Aprenda com Santa Mônica. Aprenda com Santa Rita de Cássia a suportar as dores, a suportar as provações, a suportar as tentações, a suportar as dificuldades que se encontram num matrimônio. Mas lembre-se, nunca se esqueça disso. O matrimônio é um meio de santificação. Tanto você, amada, como você, amado, podem santificar-se e santificar o outro através deste sacramento. Sacramentos que são um sinal da misericórdia de Deus. O matrimônio é um dos sinais da misericórdia de Deus. O matrimônio é um dos meios que o Senhor dá para que você possa se santificar. Que Deus possa abençoar poderosamente
o seu namoro, o seu noivado, o seu casamento. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua família. E sejam sábios para resolver os seus problemas, para resolver as suas dificuldades. Que vocês possam saber conversar, dialogar, para chegar ao termo correto que o Senhor nos pede. E que São José, que Nossa Senhora, possa nos ajudar nesta grande luta, nesta grande subida para o céu, para a eternidade. Porque é lá que é o meu, que é o seu, que é o nosso lugar. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.